gostaria de tocar num ponto importante. Nós estamos falando aqui da importância da China. A China, uma das coisas que ela tentou usar aí como soft power foi justamente esse investimento maciço em infraestrutura, né? O Road Belt Initiative que eles sempre tiveram, né? E o Brasil agora está estudando, ver se vai entrar nisso. Não? Por que os Estados Unidos não têm uma política similar para reatar a sua longa tradição com a América Latina, principalmente a América do Sul? Os Estados Unidos parece que nos abandonou num certo sentido, assim, quase que não existe no mapa norte-americano a política na América Latina, exceto o México para baixo, com o Brasil, uma relação muito ruim. É possível algum projeto dessa magnitude para competir com este apetite que os chineses estão para fazer esses investimentos maciços em infraestrutura? É difícil, Luiz Felipe. Você sabe que de 2000 para 2001, aquele Conselho de Relações Exteriores, sim, que tem muito prestígio, tem muita força nos Estados Unidos, fez um estudo coordenado pelo historiador Kenneth Maxwell. Né? O estudo, enfim, ele acabou sendo o conteúdo de uma carta que foi para o presidente dos Estados Unidos. A carta chamava assim, uma carta ao presidente dos Estados Unidos sobre a importância do Brasil. É um texto que tem 13, 14 páginas, não mais que isso. Eu nunca vi algo tão bem feito do ponto de vista da exposição das potencialidades do Brasil e da importância do Brasil para os Estados Unidos. Né? Ele deve ter aparecido em fevereiro, março de 2001. Ora, o que acontece no dia 11 de setembro de 2001? Você tem os atentados contra o World Trade Center, você tem uma política externa que foi muito marcada pela chamada guerra ao terror, e essa atenção a uma série de outros temas de grande importância, entre eles o Brasil, eu acho que foi para o fundo da gaveta. E assim, eu tenho defendido, né, que se tire, né, do fundo da gaveta esse texto, você dá uma garibada, dá uma modernizada, faz um retrofit em muitos dos argumentos que estão ali, eles continuam válidos, né? Eu não vejo muito apetite para um programa estatal americano de investimento em infraestrutura em terceiros mercados, mesmo na América Latina, né? E, curiosamente, eu vejo também um apetite menor, né, por uma política americana de defesa de maior concorrência, maior fluxo de capitais, que viessem, por exemplo, a partir de origens privadas, ajudar na redução da insuficiência infraestrutural que a gente tem na América Latina e particularmente ao Brasil. É difícil. Onde é que as coisas ficam menos difíceis? Quando você desenha bons projetos, que são projetos que têm boa governança, que são bancarizáveis, que às vezes tem mais de um ator, né? Aquele processo do crowding in, você pode ter um fundo soberano, você pode ter a participação de um banco multilateral, e aí você tem um conjunto de investidores americanos de outra parte, mas isso não feito de uma maneira sistêmica, como fazem os chineses, mas projeto a projeto. O fato é que a China, né, Luiz Felipe, você sabe bem, um dos elementos do seu sucesso dos últimos 40 anos é o investimento em infraestrutura. Só que naquela época lá não importa a cor do gato, eles também não tinham dinheiro nenhum para infraestrutura. E eles extraordinariamente utilizaram uma fórmula de atração de investimentos que chegavam para os parques fabris e eram parcialmente direcionados também para a infraestrutura. Ou seja, eles utilizaram uma espécie de fórmula primitiva de parcerias público-privadas. Agora, quando você vai ver o que tem de infraestrutura já na China, né, a China hoje, por exemplo, tem mais placas de energia solar em funcionamento do que o resto do mundo junto. Tem mais torres, né, de energia eólica funcionando do que o resto do mundo junto. Tem mais quilômetros de via férrea de alta velocidade, né, com posições que viajam a mais de 200 km por hora, em seu território do que o resto do mundo junto. A infraestrutura se desenvolveu muito na China. O que eles fizeram? Bom, vamos abrir o compasso. Né? Essa é a lógica um pouco do grande cinturão. Vamos para a nossa vizinhança no Sudeste Asiático. Vamos aumentar o compasso mais ainda e pensar um pouco, por exemplo, no Oriente Médio, na África e agora mesmo na América Latina. Agora, esse também é um programa de natureza política. Né? Tem uma simbologia política muito importante para Pequim. Dadas as complementaridades entre a economia do Brasil e a economia da China, a minha impressão é que os recursos para investimento infraestrutural, se houver bons projetos, virão de qualquer maneira.
o Brasil aderindo a essa fórmula da Rota da Seda ou não, né? Então aí é questão de pensar, se os recursos, se a elasticidade para a chegada desses recursos é baixa, né? Então talvez a gente possa utilizar essa cartada para fazer, digamos assim, outras inserções com outros potenciais parceiros, né? Para aumentar ainda mais o fluxo de investimento infraestrutural no Brasil. Eu pensei mais numa ideia dessa Rota da Seda no estilo americano, óbvio, não com investimento estatal, mas principalmente com a noção do nearshoring. A gente está vendo essa mudança no eixo da globalização, né? O mundo hoje, principalmente os Estados Unidos, quer depender menos de poucos fornecedores. Nós vimos na pandemia que 80% dos medicamentos são fabricados na China e Índia, né? Essa questão de 90% dos chips em Taiwan, enfim, diminuiu um pouco essa dependência. Investimento muito na indústria local, nacional, e também o nearshoring, né, que é países mais amigáveis. E certamente a América Latina, nesse sentido, o Brasil, certamente tem muita afinidade nisso. Então, assim, eu viria mais como um condicionante para esse nearshoring sair do papel, determinados investimentos em infraestrutura. O Brasil vai continuar fora desse nearshoring, você acha, se a gente continuar com essa insegurança, principalmente jurídica, impostos altos e o não encaminhamento das reformas? Acho que são 4 elementos aqui, que são... É que nem um jogo de futebol, né? Você tem que ter bom preparo físico, só que você tem que ter um bom plano tático, os jogadores precisam ter habilidade, né? Enfim, você tem que torcer para que no dia do jogo não chova, para todo mundo poder desempenhar suas funções, as suas habilidades à máxima potência. Eu acho que você tem 4 vetores aqui jogando, Luiz Felipe. Você tem o fator do nearshoring. Vamos falar o que nearshoring significa, né? É você reposicionar os seus parques produtivos em jurisdições que ficam perto do seu mercado destino ou perto do próximo elo da cadeia de produção. Então, digamos, vamos supor para uma empresa americana, uma empresa canadense, em vez de colocar a sua planta fabril na China ou no Vietnã, você vai colocar isso no México, vai colocar isso na Colômbia, vai colocar no Brasil porque está mais perto. Então, nearshoring, primeira coisa. Segunda coisa, tem o friendshoring, né? Que é não apenas eu gosto da proximidade geográfica, mas também a proximidade dos meus valores. Eu prefiro fazer negócios com democracias. Eu prefiro fazer negócios em que há respeito com jurisdições onde há respeito aos contratos, onde a previsibilidade é um elemento marcante, né? Esse é o tal do friendshoring. Agora você tem um outro elemento que é o balanço patrimonial, tá certo? No final das contas, esse reposicionamento de parques produtivos precisa se refletir, ou precisa continuar a se refletir positivamente nos teus resultados financeiros. Se de repente, por conta de uma tendência de friendshoring, né, ou de nearshoring, você vier a machucar o seu resultado corporativo, você provavelmente vai descapitalizar a empresa, vai tornar, se é uma empresa negociada em bolsa, vai torná-la menos atraente aos investidores, e isso não é um bom sentido, isso vai atrasar, digamos assim, essa transição. E eu acho que você tem o quarto elemento, que é a característica de cada um dos países, né? O Goldman Sachs, por exemplo, publicou ano passado um estudo chamado os países geopoliticamente... A ascensão dos países geopoliticamente pendulares, né? E eu acho que eles não utilizam a palavra pendular no sentido negativo. Uhum. São países que podem tirar vantagem, por exemplo, das relações com o Sudeste Asiático e com a China, mas também tirar vantagem das relações com o Ocidente. Quais são? Arábia Saudita, Índia, México e Brasil. E aí, Brasil, você tem o seguinte, essas preocupações globais, Luiz Felipe, com segurança alimentar, com segurança energética e contra a transição para a economia verde, elas são tão centrais e robustas que, às vezes, mesmo você tendo um governo disfuncional, desvinculado das grandes tendências do nosso tempo, sem plano algum, ainda assim, pela força, é como se fosse um cabo de guerra, né? Você tem esses caras puxando para um lado e você tem esses caras puxando para o outro. Esses primeiros elementos são tão fortes, tão robustos, que às vezes o investidor prefere fazer uma aposta de longo prazo, de mais médio prazo, do que simplesmente prestar atenção aos ciclos políticos mais curtos. E eu acho que essa é uma das razões pelas quais, se você pegar, por exemplo, o ano de 2021, 2022, ambos ainda no governo Bolsonaro,
e o ano passado, 2023, nesses 3 anos, no estoque, o Brasil foi o 3º maior destino de investimento estrangeiro direto. E eu acho que, a continuar a tendência de queda do investimento estrangeiro direto na China, o Brasil deve assumir a 2ª posição, segunda apenas em relação aos Estados Unidos. Agora, imagine, não é, se a gente tivesse também com uma agenda modernizante, modernizadora, nesses aspectos mais institucionais, tá certo? Eu acho que se formaria assim uma espécie de dia de sol perfeito, né, nessa justa posição, nessa comparação entre um mundo que é muito perigoso, muito arriscado, né, cheio de riscos, mas que, curiosamente, é bastante favorável para o Brasil.